Ei pessoal, hoje à noite vamos mergulhar em uma época em que as sombras não eram apenas truques de luz, mas presságios vivos, em que um simples espirro podia ser visto como sinal de perigo, e em que até a sua própria sombra poderia denunciar sua alma. Você está prestes a caminhar pelo mundo das superstições da Idade Média, tão estranhas, tão mergulhadas no medo e na fé, que provavelmente ficará aliviado por não ter nascido naquela época. Sério, com a quantidade de coisas que as pessoas acreditavam que podiam matá-lo, ou amaldiçoá-lo, é um milagre que alguém tenha sobrevivido. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. E, se quiser compartilhar, conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Agora, apague as luzes, relaxe e vamos entrar juntos na jornada desta noite. Você caminha por uma rua estreita de paralelepípedos, a luz das lanternas tremeluzindo contra paredes de pedra escurecidas pela fuligem. O ano poderia ser 1327, ou qualquer outro em que o mundo medieval parecia respirar uma mistura de incenso, fumaça e suspeita. Você quase consegue sentir o cheiro, a umidade das pedras, o leve toque da fumaça de madeira no ar. Um gato preto cruza o seu caminho. Hoje em dia, você provavelmente apenas sorriria ou pensaria em Halloween. Mas naquela época, o coração dispara. Você para. Observa os olhos do gato brilhando na escuridão e, por um momento, se pergunta: será que ele acabou de me amaldiçoar? Na Idade Média, os gatos eram muito mais do que animais. Eram vistos como companheiros de bruxas, guardiões de segredos e, às vezes, o próprio diabo disfarçado. Os gatos pretos, em especial, carregavam o peso desse medo. Dizia-se que, se um cruzasse o seu caminho, poderia roubar sua sorte, sua saúde ou até sua alma. Um espirro logo depois de ver o animal poderia confirmar: sinal de doença chegando, um feitiço entrando nos seus pulmões. Você não podia simplesmente ignorar. Aqui está o paradoxo. Os gatos eram temidos, mas também indispensáveis. Vilas inteiras infestadas por ratos dependiam deles, e mosteiros muitas vezes os mantinham para proteger seus grãos. Ainda assim, o dilema persistia: acariciar um gato poderia levantar suspeitas, matá-lo poderia significar fome, já que os roedores destruiriam as colheitas. A lógica medieval era assim: condenado se fizer, condenado se não fizer. Você continua andando, o som das botas ecoando suavemente. Um vento frio sopra pelo beco, roçando sua nuca. Parece até ouvir vozes sussurrando nas sombras. Em um mundo sem explicações científicas, pequenos sinais ganhavam um peso enorme. Um espirro, por exemplo, não era só um espirro. Era a alma ameaçando escapar do corpo. Se ninguém por perto dissesse Deus te abençoe, você ficava vulnerável a espíritos prontos para se infiltrar. Você segura o ar, quase com medo de espirrar, e se pergunta se conseguiria atravessar essa rua sem ser acusado de lidar com forças invisíveis. Ao longe, os sinos da igreja tocam, lentos e pesados, como um coração batendo na noite. Por um instante, o som conforta. Mas logo você lembra: acreditava-se que os sinos tinham o poder de afastar tempestades e demônios. Tocá-los era tanto magia quanto oração, uma forma de estilhaçar as maldições suspensas no ar. E você se pergunta: será que eles realmente acreditavam que cada som, cada olhar, cada sombra carregava poder? A resposta é sim. Não apenas poder comum, mas perigoso, imprevisível, capaz de mudar destinos. Hoje falamos em azar como coincidência. Para eles, não havia acaso. O infortúnio era uma força real, pronta para atacar. Você olha de novo para aquele gato preto, ainda parado na esquina, e sente o peso dessas crenças. Imagine nunca poder ignorar pequenos sinais, porque cada um poderia anunciar a desgraça. Viver seria estar em estado constante de alerta. E havia nuances. Nem todos os gatos eram vistos da mesma forma. Em alguns lugares, gatos brancos traziam sorte, porque refletiam luz contra a escuridão. Gatos rajados. Em geral neutros, a não ser que exibissem marcas estranhas. Já o preto, a cor da noite, do mistério, do oculto, sempre trazia suspeita. E se ele resolvesse segui-lo, como aquele que agora parece andar atrás de você, poderia ser tomado como um espírito em forma animal. Mas nem todo mundo pensava igual. Em certas regiões, acreditava-se que gatos protegiam as casas contra o mal e até contra incêndios. Um gato dormindo junto ao fogo podia ser visto como um guardião. A verdade variava de vila para vila,
de família para família. Você chega à praça da cidade. O gato some nas sombras, mas a sensação estranha permanece. Coincidência? Ou aviso? Naquele mundo, coincidência não existia. Tudo era mensagem, sinal, provação. E aí está a ironia. O animal temido por trazer azar também oferecia aconchego silencioso contra a solidão. Até hoje, às vezes, sentimos resquícios disso. Já hesitou, mesmo que por um segundo, quando um gato preto cruzou o seu caminho? Talvez um pedacinho desse medo medieval ainda grude em você. Você aperta o manto contra o corpo, o coração voltando ao ritmo, enquanto se prepara para mergulhar mais fundo no labirinto das superstições medievais. Se os gatos já carregavam tanto peso, imagine o que outras criaturas, objetos e gestos escondiam nas sombras seguintes. Você caminha para além da praça, ouvindo o eco distante dos sinos que ainda vibram no ar. As casas de pedra parecem se fechar ao seu redor, e as janelas minúsculas, protegidas por madeira, lembram olhos que espiam. Um movimento rápido chama sua atenção, um rabo fino desaparecendo por trás de um carrinho abandonado. Outro gato. Não preto desta vez, mas rajado. Ele não desperta tanto medo. O problema, agora, é que um grupo de homens ali adiante também o notou. Eles se inclinam, cochichando entre si. Você percebe que olhares se voltam para o animal com desconfiança. Um dos homens cospe no chão, como se afastasse o azar. Outro faz o sinal da cruz. A cena é comum. Na Idade Média, os gatos eram tratados como suspeitos permanentes. Especialmente durante os julgamentos de bruxas, quando vizinhos acusavam mulheres de terem familiares, espíritos em forma de gato que as ajudavam em seus feitiços. Você se aproxima, tentando não chamar atenção, mas a tensão no ar é pesada. De repente, o gato salta para cima do carrinho, derruba um cesto de cebolas e foge em disparada. Um dos homens grita: "Viram? É sinal de feitiço." Você sente a urgência daquela crença, como se um simples acidente fosse prova incontestável de magia. Aqui está o detalhe curioso. Em 1233, o Papa Gregório IX emitiu uma bula que descrevia gatos pretos como aliados do diabo. Essa associação se espalhou rapidamente, fortalecendo a perseguição. Mas, ao mesmo tempo, havia cidades que dependiam dos felinos para conter a praga de ratos, especialmente durante os surtos de peste bubônica. É quase irônico. O animal acusado de espalhar o mal era, na verdade, um dos poucos aliados contra a verdadeira ameaça. Você passa pelo carrinho tombado, o cheiro de cebola fresca misturado com poeira. Sente os olhares sobre você, como se também pudesse ser acusado de ter algum laço com o gato. Afinal, bastava uma coincidência para alguém se tornar suspeito. Você imagina como seria viver nesse constante estado de medo, cada gesto seu interpretado, cada animal próximo carregando significados além do natural. Ao virar a esquina, encontra uma mulher idosa com um cesto no braço. O lenço cobre seus cabelos, mas alguns fios brancos escapam. Ela carrega ervas secas, ramos amarrados com barbante. Você percebe que as pessoas a evitam na rua, abrindo espaço como se ela exalasse perigo invisível. A razão? Simples. Velhas que conheciam plantas eram facilmente acusadas de bruxaria. E se essa mulher tivesse um gato ao lado? Seria a prova final. Você a observa colocar o cesto no chão e retirar um punhado de folhas. Ela sopra sobre elas, como em um pequeno ritual, e murmura algo. Para você, parece um gesto simples, talvez até uma reza. Para eles, poderia ser a confirmação de um pacto sombrio. O peso da superstição transforma pequenos atos cotidianos em ameaças. O sol começa a se pôr, tingindo as nuvens de vermelho. Você lembra, muitas aldeias acreditavam que, ao cair da noite, os gatos ganhavam poder total, transformando-se em bruxas ou desaparecendo como fumaça. Por isso, alguns não se arriscavam a sair de casa depois do pôr do sol se tivessem visto um gato rondando. De repente, um garoto corre até você, rindo e carregando um gatinho pequeno nos braços. O contraste é quase chocante. Enquanto os adultos lançam olhares pesados, a criança brinca livremente, sem medo. Esse detalhe expõe algo curioso: nem todos temiam os gatos da mesma maneira. Havia famílias que os mantinham como companhia, mesmo que discretamente, escondendo-os de vizinhos desconfiados. Você sente um aperto no peito ao perceber a fragilidade daquela convivência. O mesmo animal que para uma criança significava afeto,
para um adulto podia ser prova de heresia. A linha entre inocência e condenação era tênue, e bastava alguém apontar o dedo. O menino desaparece em um beco, levando o gatinho. Você segue adiante, ouvindo as últimas vozes do mercado se dispersando. A noite cai de verdade agora, e você sente que entrou em outro mundo, onde tudo pode ser interpretado como sinal. Os gatos, os sinos, os olhares desconfiados, tudo parece carregar uma camada invisível de significado. E aí está o dilema. Na falta de explicações racionais, as pessoas enchiam o vazio com medo. Os gatos não eram apenas gatos. Eram peças em uma narrativa maior, de bem contra mal, de salvação contra perdição. E, enquanto você continua caminhando, percebe que esse é apenas o começo. Porque, na Idade Média, não eram apenas os animais que carregavam o peso das superstições, era também a comida, o corpo, até os próprios sonhos. O frio aperta, e você puxa o manto com mais força. O som de unhas contra a pedra ecoa atrás de você. Quando olha, nada. Apenas escuridão. Você sorri nervoso. Talvez, só talvez, um pedacinho desse medo medieval também tenha se infiltrado em você. Você continua a caminhar pela rua estreita, o frio noturno mordendo seus dedos, até chegar a uma pequena taverna iluminada por velas e brasas fracas. O cheiro de pão fresco invade o ar, um aroma reconfortante, mas também carregado de significados estranhos para quem vive nesta época. Porque aqui, o pão não é apenas alimento, é também proteção, remédio e até escudo espiritual. Você se senta em um banco de madeira áspero e observa um camponês retirando cuidadosamente da bolsa um pedaço de pão endurecido, já escurecido pelo tempo. Ele o coloca sobre a mesa como se fosse um tesouro. Depois, segura o pão contra o peito e murmura palavras rápidas. Você percebe que não é apenas fome, é superstição. Para ele, esse pão velho funciona como um amuleto contra doenças e espíritos errantes. Na Idade Média, o pão era visto como sagrado. Afinal, era o alimento básico, o sustento diário de ricos e pobres. Havia até crença de que um pedaço de pão duro colocado no bolso podia proteger contra feitiços lançados por vizinhos invejosos. Alguns chegavam a enterrar lascas de pão nos campos para garantir boas colheitas. A mistura de fé e superstição fazia do pão algo além do comum. Você olha em volta e percebe uma criança que esconde um pedaço de pão debaixo do travesseiro improvisado num canto da sala. A mãe explica, com voz baixa, que isso espanta maus sonhos. Você se pergunta se funciona, mas, naquela época, qualquer gesto que desse sensação de controle já era suficiente. É quase como carregar hoje uma fitinha da sorte no pulso ou salvar a bateria do celular como se fosse um talismã. O mais estranho é que, ao mesmo tempo em que acreditavam no poder do pão, havia também medo em torno dele. Se alguém encontrasse um pedaço com forma estranha, como uma bolha que lembrava um rosto, dizia-se que era sinal de mau agouro. E se o pão caísse no chão, não se jogava fora de jeito nenhum. Era recolhido com cuidado e beijado, pois acreditavam que deixá-lo no chão ofendia forças invisíveis. Você dá uma mordida no pedaço de pão servido na taverna e sente o gosto pesado de fermento e farinha pouco refinada. Não há comparação com os pães macios de hoje. É denso, áspero, quase como mastigar história. E você pensa, quanta fé podia caber em algo tão simples? Ali perto, uma mulher distribui pequenas migalhas entre os clientes. Explica que foram abençoadas no último domingo e que, se guardadas no bolso, afastam febres. Alguns aceitam agradecidos, outros apenas fazem o sinal da cruz. Mas ninguém recusa de verdade, porque recusar poderia ser interpretado como ousadia contra o sagrado. Curiosamente, registros da época mencionam que até feridas eram tratadas com pão. As pessoas aplicavam migalhas misturadas a ervas, acreditando que o pão sugava o mal do corpo. Historiadores ainda discutem se isso não tinha algum efeito prático, já que o mofo de certos pães podia, de fato, conter substâncias semelhantes a antibióticos primitivos. O que soa como superstição, às vezes, guarda uma pitada de verdade escondida. A noite avança e você vê um viajante se aproximar da lareira com um pedaço de pão tão ressecado que parece pedra. Ele o segura nas mãos como se fosse mais importante que ouro. Conta, em voz grave, que nunca viaja sem ele, porque acredita que o pão velho carrega a memória da casa. Para ele, comer um pedaço em terras distantes garante que o coração nunca se perca completamente. Você quase sorri com a poesia desse gesto. Mas nem tudo é bonito.
Havia também rituais sombrios. Pedaços de pão podiam ser usados em feitiços de amor, misturados a gotas de sangue ou fios de cabelo. Alguns acreditavam que, se você comesse pão preparado por alguém com más intenções, poderia cair sob influência dessa pessoa. É por isso que certas famílias só aceitavam pão feito dentro de casa, nunca de estranhos. A vela na mesa vacila e lança sombras irregulares nas paredes de pedra. Você percebe como é fácil acreditar em forças ocultas quando a noite é longa e os sons da rua parecem sussurrar. Afinal, aqui, até um pão endurecido guarda poder. Você respira fundo, engole o último pedaço de pão da tigela e sente um gosto amargo, quase metálico. Talvez seja apenas farinha mal peneirada, ou talvez seja o peso de séculos de crença grudando no paladar. Você se levanta, ajeita o manto e se prepara para continuar sua caminhada. Porque lá fora, entre o frio e as sombras, outras superstições ainda esperam por você. Você sai da taverna, com o gosto áspero do pão ainda preso na boca, e logo se depara com um cortejo silencioso descendo a rua estreita. Lanternas balançam ao vento, iluminando rostos sérios. No centro, um caixão simples de madeira, carregado às pressas por 4 homens. Você percebe que ninguém chora alto, ninguém se demora. Há uma urgência palpável no ar. Na Idade Média, a morte não era apenas uma despedida, era também um risco. A crença generalizada era de que os mortos podiam retornar, não como fantasmas etéreos, mas como corpos reais que se levantavam da sepultura. Você já ouviu falar deles sob muitos nomes, revenantes, mortos-vivos, até vampiros em algumas regiões. E por isso os enterros eram feitos depressa, quase sem tempo para luto. Quanto antes o corpo estivesse coberto pela terra, menor a chance de voltar. Você acompanha o cortejo à distância. O cheiro de cera e madeira crua mistura-se ao ar frio da noite. A pressa é tanta que quase parece que não carregam um ente querido, mas sim um perigo. Há relatos de que, em algumas aldeias, o caixão era enterrado antes mesmo do pôr do sol, sem cerimônia, apenas para garantir. E havia métodos mais extremos. Alguns corpos eram enterrados com pedras enormes sobre o peito, para impedir que se erguessem. Outros recebiam estacas atravessando o coração ou eram amarrados com cordas grossas. O medo de que o morto voltasse era tão forte que práticas hoje vistas como superstição eram, naquela época, medidas de segurança. Você se aproxima da pequena capela onde o cortejo para. O padre faz uma reza rápida, quase mecânica. Não há longos discursos. Apenas o suficiente para marcar o rito. O caixão é colocado na cova ainda aberta, e a terra começa a cair pesada. O som ecoa no silêncio da noite. Um detalhe chama sua atenção. Uma jovem se inclina, joga dentro da cova um pedaço de pão velho. Você lembra imediatamente da superstição anterior. Aqui, o pão não serve apenas para proteger os vivos, mas também para apaziguar os mortos. O gesto é rápido, quase escondido. Talvez ninguém tenha notado além de você. Você pensa em como a pressa do enterro revelava mais medo que respeito. Afinal, em uma época sem ciência clara, o mistério da morte era campo fértil para histórias. Havia quem acreditasse que doenças se espalhavam quando corpos ficavam expostos muito tempo, e isso até fazia sentido. Mas a explicação mais popular era bem diferente. A alma inquieta não descansava e, insatisfeita, podia arrastar vivos consigo. Você observa um homem bater 3 vezes na tampa do caixão antes dele desaparecer sob a terra. Para você, parece apenas um gesto estranho. Para eles, é uma forma de avisar ao morto que deve permanecer em silêncio. Esse hábito era tão enraizado que algumas aldeias tinham regras específicas. Se alguém fosse enterrado sem o toque ou sem a pedra sobre o peito, era quase garantido que voltaria para atormentar os vivos. O vento sopra mais forte, trazendo o cheiro úmido da terra recém-mexida. Você sente um arrepio e se pergunta como seria viver cercado desse medo constante. Imagine enterrar um parente querido, não com lágrimas demoradas, mas com pressa, como se o tempo fosse inimigo. Imagine vigiar o cemitério à noite para ter certeza de que o morto permaneceu quieto. E o mais inquietante, há registros de que algumas covas foram abertas tempos depois e os corpos encontrados em posições estranhas, com arranhões nas tampas de madeira. Coincidência? Má construção dos caixões? Ou sinal de que a superstição tinha algum fundo real? Ainda hoje, ninguém tem resposta definitiva. Você segue o grupo até a saída do cemitério. O cortejo se dispersa rápido,
cada um voltando para casa como se não quisesse permanecer muito tempo perto da sepultura recém-fechada. O silêncio que sobra parece ainda mais pesado. Enquanto você se afasta, sente que algo ficou preso no ar, um eco de medo que não pertence só ao passado. Porque, olhando para trás, o brilho fraco da lua sobre as cruzes parece confirmar: na Idade Média, a linha entre vida e morte nunca foi tão fina, nem tão temida. O vento ainda sopra quando você deixa o cemitério para trás. As ruas ficam mais silenciosas, mas, de repente, um som metálico atravessa o ar noturno, o badalar lento de um sino. Não é de alarme, nem de festa. É um toque profundo, carregado de propósito. Você para por um instante, sentindo como cada vibração parece percorrer as pedras do chão até alcançar seus ossos. Na Idade Média, acreditava-se que o som dos sinos tinha poder real sobre o mundo invisível. Não apenas chamavam para missa ou marcavam as horas, afastavam tempestades, demônios e até doenças. O bronze, moldado e consagrado, não era apenas metal, era a voz sagrada que ecoava contra as forças do mal. Você olha para a torre da igreja à frente. O sino balança, iluminado pela chama trêmula de tochas. Ao redor, algumas pessoas param também. Fazem o sinal da cruz, como se a melodia fosse um escudo invisível. Uma mulher segura firme a mão da filha, enquanto um homem murmura palavras rápidas de agradecimento. Era comum, na época, que sinos fossem tocados quando nuvens negras se aproximavam. Acreditava-se que o barulho espantava as forças que traziam tempestades e granizo. Em certas aldeias, havia até competições: quem tocaria mais forte, mais alto, mais rápido, como se o volume fosse capaz de rasgar as nuvens. Você quase ri com a cena imaginada, como uma batalha de DJs medievais, mas com cordas e martelos em vez de caixas de som. Você avança em direção à praça, e o som parece guiar seus passos. Um grupo se reúne perto da igreja, comentando que uma peste havia atingido uma vila próxima. O sino, dizem, é para fortalecer os vivos, criar uma barreira. Não há provas de que isso funcionasse, mas o consolo era palpável. Em um mundo sem medicina clara, acreditar no som como proteção era melhor do que não ter nada. Alguns registros mencionam que certos sinos tinham nomes próprios, tratados quase como santos. Quando um sino era fundido, pedaços de relíquias ou objetos sagrados eram colocados no bronze. Isso reforçava a ideia de que cada badalada não era apenas som, era uma prece metálica, uma oração em forma de vibração. Você observa um padre subir as escadas, a batina balançando no vento. Ele puxa a corda com força, e o sino responde com eco grave. Cada toque parece afastar algo invisível que rondava a aldeia. E você pensa: será que acreditavam mesmo que o som podia empurrar nuvens ou espantar pragas? Ou será que, no fundo, era apenas uma forma de lembrar a todos que não estavam sozinhos? Enquanto reflete, você percebe um detalhe curioso: crianças correm em volta da praça imitando o som do sino com as vozes. Para elas, aquilo é brincadeira. Para os adultos, é defesa. Dois mundos coexistindo, separados apenas pela idade e pela fé no invisível. O som vai diminuindo até parar por completo. Um silêncio pesado toma conta da noite. Você sente até falta do badalar, como se algo essencial tivesse se calado. É nesse vazio que percebe o quanto o sino funcionava não só como superstição, mas também como conforto coletivo. Afinal, quando todos ouviam a mesma vibração, todos acreditavam estar protegidos. A lua ilumina as pedras úmidas da praça. Você respira fundo, imaginando como seria viver em um tempo em que até o som tinha poderes mágicos. E, de certa forma, sorri, porque talvez, no fundo, ainda seja assim. Quem nunca se sentiu protegido ao ouvir uma canção conhecida, ou motivado por um simples alarme tocando no celular? O poder do som nunca deixou de ser encantamento. Você segue pela rua estreita, onde o vento brinca com pequenas folhas secas que rolam sobre as pedras. O cheiro de fumaça de lareiras preenche o ar, misturado ao perfume adocicado de ervas que alguém deixou secando em janelas. É então que percebe um detalhe curioso: várias tranças de cabelo pendem sobre as portas das casas. Algumas são presas com fitas vermelhas, outras enroladas em pequenos ramos de arruda e alecrim. Na Idade Média, acreditava-se que os cabelos tinham poder mágico. Afinal, carregavam parte da essência de uma pessoa. Cortar ou prender o cabelo era quase como manipular sua energia vital, para o bem ou para o mal. Muitas aldeias acreditavam que guardar mechas trazia sorte,
proteção contra inveja e até cura para doenças. Por outro lado, havia o medo constante de que, se alguém roubasse seu cabelo, poderia lançar feitiços contra você. Você se aproxima de uma porta onde uma mecha escura balança sob a luz da lua. A sensação é estranha, quase íntima demais. Como se estivesse olhando para um pedaço da vida de alguém exposto ali, oferecido como escudo contra forças invisíveis. Historiadores relatam que, em algumas regiões da Europa, mulheres escondiam cuidadosamente seus cabelos cortados, queimando-os ou enterrando-os para evitar que fossem usados em bruxaria. Já outras acreditavam que doar uma trança para um ente querido era como selar proteção mútua. É como dar uma versão medieval do cadeado no portão da ponte, só que com fios de cabelo e promessas invisíveis. Você caminha e observa uma jovem na soleira de casa, penteando seus longos cabelos loiros com cuidado. Ao perceber sua presença, ela sorri e mostra uma pequena bolsinha de couro. Dentro, guardava alguns fios, misturados com sal e ervas secas. Proteção contra o mal-olhado, explica, enquanto fecha a bolsa e a pendura discretamente no pescoço. Não era apenas superstição popular. Até monges e nobres acreditavam na força dos cabelos. Em certos manuscritos, há menções de guerreiros que cortavam um cacho da amada e o levavam costurado sob a armadura, acreditando que isso os manteria vivos no campo de batalha. A lógica soa estranha hoje, mas pense bem. Até você já viu gente que não corta o cabelo porque perde energia ou que guarda mechas de um bebê como lembrança. Enquanto avança pela rua, um vento mais forte balança os amuletos capilares sobre as portas. Alguns rangem em madeira velha, criando um som fantasmagórico. Você quase ri. Se alguém passasse correndo no escuro, poderia jurar que eram mãos humanas tentando agarrá-lo. De repente, você lembra de histórias em que bruxas roubavam fios de cabelo para lançar encantamentos de amor ou maldição. Bastava enrolar os fios em bonecos de cera, recitar palavras certas, e pronto. O destino da vítima estava selado. Será? Ou talvez fosse apenas uma forma criativa de explicar coincidências da vida, como um namoro que acaba de repente ou uma doença inesperada. Uma senhora mais velha aparece à janela, penteando calmamente os fios prateados sob a luz da lamparina. Ela murmura uma cantiga baixa, como se cada puxada do pente fosse também um feitiço de proteção. O ritmo lento da canção embala a rua, quase como uma canção de ninar para a aldeia inteira. Você respira fundo, imaginando como seria viver em um mundo onde até o que caía do seu corpo, cabelos, unhas, dentes de leite, era visto como chave para o invisível. E se alguém dissesse que ainda hoje não mudou tanto assim? Afinal, não falta gente que guarda cabelo de famosos em leilões, acreditando que aquilo vale mais do que ouro. O vento diminui, e você segue adiante, sentindo que cada fio balançando atrás de você carrega séculos de medos, desejos e promessas. Uma simples mecha, mas cheia de poder simbólico. E talvez, quem sabe, você até sinta um pequeno arrepio ao perceber um fio solto caído no seu ombro. Você chega a uma casa de pedra e percebe algo curioso: não há espelhos. Nem um único reflexo em vidro polido, nem mesmo em metal. Só bacias de cobre e tigelas de água parada que servem para a higiene, mas não para contemplar a própria imagem. Isso não é acaso. Na Idade Média, os espelhos eram raros e cercados de superstições. Muitas pessoas acreditavam que o reflexo era mais do que aparência, era parte da alma. Olhar-se demais poderia atrair inveja, abrir brechas para o demônio ou até enfraquecer o espírito. Por isso, era comum cobrir superfícies reflexivas em certas ocasiões, especialmente quando alguém morria. Você se lembra da superstição de quebrar um espelho e ganhar 7 anos de azar? Pois bem, essa ideia tem raízes antigas. Muitos acreditavam que o espelho capturava uma fração de sua essência, quebrá-lo era como mutilar sua própria alma. Você passa por uma janela e vê uma tigela de prata coberta com pano de linho, como se alguém tivesse medo de que até o luar pudesse roubar reflexos. A cena ganha intensidade quando uma jovem atravessa a rua carregando uma jarra de água. Ela se esforça para não olhar para o líquido espelhado dentro dela, mantendo os olhos fixos no chão. Seu rosto mostra tensão, como quem evita algo perigoso. É quase engraçado pensar que, hoje, a maioria de nós não consegue resistir a uma selfie no reflexo de uma poça d'água. Espelhos também eram usados em práticas mágicas. Alguns manuscritos descrevem catoptromancia, a arte de prever o futuro olhando para reflexos em superfícies polidas ou bacias de água. Um mago,
Com a ajuda de velas e cânticos, acreditava poder ver mensagens, rostos de mortos ou até presságios de batalhas. Já imaginou abrir seu espelho do banheiro e, em vez de sua cara sonolenta, ver a sombra de um ancestral? Nem pense nisso antes de dormir. Você se lembra de um detalhe: certas comunidades acreditavam que crianças pequenas nunca deveriam se olhar no espelho. Isso poderia atrasar o crescimento, atrair doenças ou deixá-las vulneráveis a espíritos malignos. Era como se a própria inocência pudesse ser puxada pelo vidro. Enquanto anda, você encontra um homem idoso sentado na soleira de uma igreja, lustrando cuidadosamente um pequeno disco de metal polido. Ao perceber seu olhar, ele cobre o objeto com a mão e sorri, mas é um sorriso nervoso, como quem sabe que mexe com algo perigoso. Talvez seja apenas vaidade ou talvez seja um tipo de feitiçaria. Você nunca terá certeza. E claro, havia o medo dos reflexos noturnos. Muitos acreditavam que, à meia-noite, um espelho podia se transformar em portal, revelando o rosto do diabo ou a imagem da própria morte. É por isso que, em certas casas, todos os espelhos eram virados para a parede quando o sol se punha. Imagine viver com esse hábito todos os dias, cada pôr do sol significando esconder sua própria imagem para não atrair o infortúnio. Um detalhe curioso: algumas tradições diziam que, se você quisesse se proteger de maldições, deveria cuspir no espelho antes de se olhar. É quase o equivalente medieval de colocar película no celular, só que bem mais nojento. Ao sair da vila, você passa por um lago tranquilo. A superfície reflete a lua com perfeição. Por um instante, você hesita em olhar diretamente. O silêncio da água parece guardar segredos, como se pudesse puxar sua imagem para um lugar do qual não voltaria. Mas então, o vento agita o lago e o reflexo se quebra em 1000 fragmentos luminosos. Você respira aliviado. Talvez seja apenas a natureza brincando com você. Ou talvez seja exatamente o que os aldeões temiam, que reflexos demais abrem portas que deveriam permanecer fechadas. Você continua seu caminho, agora guiado pela luz prateada da lua que escorre pelas ruas de pedra. O luar parece mais intenso do que você esperava, quase tangível, iluminando cada telhado, cada pequena chaminé. Mas aqui, na Idade Média, a lua não era apenas beleza. Era poder, muitas vezes, motivo de temor. As pessoas acreditavam que o luar podia influenciar os corpos e a mente. Mulheres, em especial, eram associadas aos ciclos lunares. Menstruação, emoções e até doenças eram ligados à fase da lua. Muitos evitavam sair durante a lua cheia, acreditando que bruxas ganhavam força e criaturas sombrias se tornavam mais ativas. Para você, que caminha sob a mesma luz, a sensação é quase mágica, mas também inquietante. Na aldeia, algumas crianças correm, rindo e tentando fazer sombras com a lua sobre as paredes. Os adultos, por outro lado, fecham janelas e portas. O medo era real. Relatos falam de pessoas que acreditavam que olhar diretamente para a lua cheia podia tornar alguém vulnerável a feitiços ou causar doenças repentinas. Você observa e se pergunta: quantos dos medos eram imaginários e quantos tinham base em experiências inexplicáveis para a época? Você lembra de histórias sobre o chamado mal lunar. Algumas pessoas acreditavam que durante certas fases da lua, animais e até humanos podiam se transformar, como lobisomens. Outros acreditavam que as plantações sofriam influência da luz lunar. Se o trigo ou a cevada fossem colhidos sob uma lua específica, poderiam estragar ou atrair pragas. Esse tipo de crença moldava desde a rotina diária até as práticas agrícolas. Enquanto caminha, você nota uma mulher idosa no quintal de casa, acendendo pequenas tochas. Ela murmura algo, provavelmente encantamentos de proteção. Alguns moradores fazem sinais discretos da cruz ou sopram levemente sobre as mãos, em gestos que misturam superstição e rotina. Para eles, cada detalhe é crucial. A lua cheia não perdoa. E havia rituais curiosos. Camponeses colocavam tigelas de água à luz da lua para coletar sua energia e usar na cura de doenças ou feitiços benéficos. Às vezes, flores ou ervas eram deixadas expostas, absorvendo a luz prateada como se fossem catalisadores de poder. Você se inclina para observar uma tigela com água, e a lua se reflete suavemente, criando padrões hipnotizantes. Você lembra de registros antigos que mencionam que algumas pessoas não dormiam em noites de lua cheia, temendo sonhos premonitórios ou visitas de espíritos. Imagine passar meses assim, vivendo em constante alerta para ciclos naturais que hoje apenas admira-se esteticamente.
Uma coruja solitária pousa em um galho próximo, observando você com olhos grandes e brilhantes. Na época, corujas eram frequentemente associadas a bruxas ou presságios de morte. Alguns aldeões até jogavam pedras para afugentá-las, enquanto outros colocavam pequenos amuletos para se proteger do mal-olhado. A linha entre observação e superstição era tênue e, muitas vezes, perigosa. Você respira fundo e continua. A lua agora reflete nas poças de água, criando pequenas lanternas naturais no caminho de pedra. É impossível não se sentir parte de um mundo encantado, onde cada raio de luz pode conter magia ou ameaça. A beleza da noite, então, se mistura ao medo que acompanha séculos de crenças, deixando você em um estado de alerta silencioso, mas fascinante. Ao passar por um campo aberto, percebe alguns trabalhadores noturnos reunindo ervas sob a luz da lua. Eles falam baixinho, talvez rezando ou recitando encantamentos de proteção. Para você, é impressionante como a vida e o medo se entrelaçam. A mesma luz que encanta também dita regras e limitações. E assim você segue, aprendendo que, na Idade Média, a lua não era apenas satélite distante. Era guia, aviso e mediadora de forças invisíveis que moldavam cada passo, cada escolha, cada superstição. Você chega a uma ponte estreita sobre um riacho que corre apressado, com o som da água misturado ao farfalhar das árvores. Para você, a corrente é apenas refrescante, quase relaxante. Mas na Idade Média, a água corrente era cercada de crenças e superstições, e cada rio ou córrego tinha poderes misteriosos que exigiam respeito, ou medo. Alguns aldeões acreditavam que rios podiam roubar almas, especialmente à noite. Era comum pendurar pequenos amuletos nas margens ou jogar ervas na água para afastar espíritos malignos. Você se agacha e observa a superfície cintilante. Por um momento, parece que reflexos distorcidos criam formas estranhas, sombras que se movem com vontade própria. A sensação é inquietante, mesmo sabendo que são apenas ondas pequenas. A água também tinha papel nos rituais de purificação. Mulheres e homens se lavavam em riachos antes de cerimônias importantes, acreditando que a corrente levava doenças, azar ou até má sorte acumulada. Alguns mergulhavam completamente, outros apenas molhavam as mãos ou o rosto, mas a intenção era a mesma: limpar mais do que a pele, limpar a alma. Curiosamente, havia também quem acreditasse que objetos jogados na água podiam influenciar o futuro. Um pedaço de tecido, um anel ou uma moeda, se flutuasse, era bom sinal, se afundasse, uma advertência. Você observa uma folha que corre rapidamente sobre a corrente, imaginando como as pessoas poderiam interpretar um simples movimento natural como mensagem divina ou aviso do sobrenatural. Ao atravessar a ponte, percebe crianças jogando pedras na água, rindo. Para elas, é apenas diversão. Mas os adultos olham com cuidado. Lembra-se de uma superstição que dizia que brincar de empurrar objetos no rio podia atrair a atenção de espíritos aquáticos ou até de criaturas míticas que viviam nas profundezas. O mesmo ato inocente que gera alegria pode virar presságio. Você nota uma mulher à margem, segurando um cesto de roupa molhada. Ela murmura palavras baixas enquanto bate as roupas na pedra. Alguns acreditavam que essa ação ajudava a proteger a família de doenças. O movimento ritmado parecia sincronizar com a água, quase como um feitiço silencioso. E havia ainda os medos mais extremos. Correntes rápidas eram vistas como locais onde almas perdidas se acumulavam, e alguns aldeões jogavam pequenas oferendas para apaziguar espíritos de mortos que poderiam ter se afogado. Imagina viver em um mundo em que cada rio tem dono invisível, cada pedra no leito da água pode ser testemunha de magia. Enquanto você segue, ouve o som de água batendo nas pedras, ecoando suavemente. Parece um sussurro antigo, contando segredos que só o tempo conhece. Em alguns registros, narrativas de aldeias descrevem pessoas que não atravessavam pontes à noite, com medo de serem arrastadas pela corrente ou encontrarem entidades invisíveis. Você respira fundo, sentindo o frescor da brisa que acompanha o riacho. Há algo hipnotizante na correnteza, algo que combina beleza e temor. E você percebe que, assim como a água molda as pedras, a superstição moldava a vida cotidiana das pessoas. Decisões simples, como atravessar uma ponte, eram tomadas com cautela, observando sinais invisíveis que hoje chamamos de lendas. Enquanto deixa o rio para trás, a água continua correndo, indiferente, mas você sente que carrega consigo uma lembrança. Na Idade Média, a correnteza não era apenas líquida, era símbolo de forças que escapavam ao controle humano,
refletindo medos, crenças e esperança ao mesmo tempo. Você continua seu caminho por uma trilha de terra batida, e logo percebe olhos brilhantes observando você das sombras. Pequenos animais se movem entre a grama alta, corvos, gatos pretos, até um velho cão esquálido que late baixinho. Na Idade Média, a presença de animais muitas vezes carregava significados ocultos, e cada criatura podia ser presságio de sorte ou desgraça. Corvos e gralhas eram talvez os mais temidos. Pessoas acreditavam que a aproximação desses pássaros negros anunciava morte ou doença. Um corvo empoleirado no beiral de casa não era apenas um visitante indesejado, mas um mensageiro de presságios ruins. Você observa o céu cinzento e imagina a tensão que isso causava. Um simples bater de asas poderia mudar o humor de toda a aldeia. Gatos, especialmente os pretos, tinham reputação ainda mais complicada. Alguns aldeões os temiam, acreditando que eram bruxas disfarçadas ou espiões do diabo. Outros, no entanto, viam os gatos como guardiões da casa, afastando maus espíritos. O paradoxo é fascinante. O mesmo animal podia ser tanto aliado quanto inimigo, dependendo da história que se contava. Você se aproxima de uma coruja empoleirada em um galho. Seu olhar penetrante segue cada passo seu. Na época, corujas eram associadas à sabedoria, mas também à morte e à feitiçaria. Muitos acreditavam que ouvir o canto de uma coruja durante a noite era prenúncio de azar ou de uma visita indesejada de espíritos. Para você, que observa em silêncio, é impossível não sentir uma pontada de mistério. Há registros de que até cães e cavalos eram interpretados como presságios. Um cão uivando sozinho podia anunciar a morte de alguém próximo, enquanto um cavalo relinchando sem motivo podia significar que forças sobrenaturais estavam por perto. Crianças eram ensinadas a não tocar em animais estranhos sozinhas, pois poderiam estar sob influência mágica. Você vê uma gata pequena enroscada na soleira de uma casa. Ela não se move, apenas observa. Um idoso se aproxima, acaricia a cabeça do animal e murmura palavras protetoras. Algumas famílias acreditavam que fazer contato com gatos poderia absorver energias negativas, quase como se o animal fosse filtro entre o humano e o sobrenatural. E então há as abelhas e insetos. Curiosamente, alguns acreditavam que insetos que invadiam a casa carregavam mensagens de outros mundos ou que eram encarnações de espíritos inquietos. Você percebe algumas moscas pairando sobre a água parada de uma bacia e sente o mesmo desconforto sutil que as pessoas medievais provavelmente sentiam. Até algo tão banal podia carregar significado místico. Enquanto caminha, um corvo sobrevoa, emitindo um grasnar agudo. Você sente a mesma mistura de fascínio e receio que os aldeões sentiam há séculos. Cada animal parece carregar uma história própria, um aviso codificado que exigia interpretação. Não há certeza, apenas tradição e crença. Você respira fundo, percebendo como a vida medieval estava imersa nesse equilíbrio constante entre observação e superstição. Cada movimento de um animal podia alterar decisões cotidianas, onde plantar, quando viajar, até como tratar um vizinho. A própria rotina era moldada pelo comportamento das criaturas ao redor. E você continua a caminhar, sentindo que cada corvo, cada gato ou cão não é apenas animal, mas mensageiro silencioso de um mundo invisível, carregando séculos de medos, esperanças e presságios que moldavam a vida de todos, do nascer ao pôr do sol. Você avança por um pequeno bosque que margeia a estrada, e o ar se enche de aromas terrosos e herbáceos. Alguns arbustos crescem desordenadamente, enquanto pequenas flores coloridas surgem entre as folhas. Para você, é apenas natureza. Para os aldeões medievais, cada planta carregava poderes ocultos, perigos e bênçãos, dependendo de como eram usadas. A sálvia, por exemplo, era considerada purificadora. Muitas pessoas espalhavam folhas secas dentro de casa para afastar espíritos malignos ou queimavam ramos sobre brasas para proteger a família de doenças. Você passa por um canteiro improvisado e percebe que alguém deixou folhas penduradas em cordas finas, proteção simples e discreta, mas carregada de intenção. Outra planta fascinante era a beladona. Pequenas bagas negras, atraentes à primeira vista, eram também extremamente perigosas. Acreditava-se que podiam induzir visões e sonhos proféticos, mas também causar maldições ou mortes se manuseadas de maneira inadequada. Você observa os frutos com cuidado, lembrando-se de como uma cor tão bonita podia esconder tanto risco. E não pense que ervas eram apenas para feitiçaria. Muitas eram medicinais. Alecrim para a memória,
lavanda para acalmar dores e erva doce para problemas digestivos. A linha entre remédio e magia era tênue, e o mesmo arbusto podia servir tanto para curar quanto para amaldiçoar. Você encontra uma mulher mais velha coletando flores de camomila. Ela fala baixinho com você, explicando que está preparando uma infusão para proteger o sono de crianças. Na Idade Média, acreditava-se que plantas podiam absorver energias malignas enquanto o corpo descansava, tornando o simples ato de chá quase ritual. Há também as plantas usadas para feitiços de amor ou sorte. Alecrim, rosas secas, até raízes de mandrágora eram manipuladas em rituais secretos. A mandrágora, em especial, era cercada de lendas. Alguns acreditavam que gritos da raiz arrancada podiam matar quem a puxasse do solo. Histórias sobre aldeões usando cães amarrados para desenterrar a mandrágora são bem conhecidas, e você imagina a cena bizarra e assustadora. Enquanto caminha, você nota pequenas amostras de ervas penduradas em janelas e portas de casas ao longo do caminho. Um gesto discreto, mas carregado de crença. Cada folha, cada fio, cada flor era escudo e sinal, combinando sabedoria botânica com superstição profunda. A noite cai mais rápido entre as árvores, e o perfume das flores se mistura ao cheiro úmido da terra. É fácil entender por que plantas tinham status quase místico. Elas eram visíveis, tangíveis e ainda assim capazes de carregar significados invisíveis e profundos. Você continua andando e sentindo a conexão entre o homem e a natureza daquela época. Cada passo revela que não era apenas o instinto que guiava os aldeões, mas também a observação atenta e a interpretação constante do que o mundo natural poderia lhes dizer, uma linguagem silenciosa de sinais e proteção, de magia e cuidado. Por fim, você se detém, observando a luz da lua refletida nas folhas úmidas. Percebe como cada planta, cada arbusto, cada flor, era parte de um universo simbólico, invisível aos olhos modernos, mas absolutamente concreto para aqueles que viveram cercados por medos, esperanças e rituais. Você continua seu caminho e logo chega a uma pequena loja de madeira, quase escondida entre duas casas maiores. A vitrine exibe objetos comuns, frascos, bolsas de couro, cordas e pequenas figuras esculpidas em madeira. Mas para a Idade Média, cada item podia conter poderes secretos, servindo de amuleto, proteção ou instrumento de feitiçaria. Você observa um pequeno punhado de pedras polidas, cada uma com cor e brilho diferentes. Alguns aldeões acreditavam que colocar uma pedra vermelha debaixo do travesseiro afastava pesadelos e atraía sonhos bons. Outras, como o âmbar ou cristal claro, eram usadas em rituais de cura, para afastar doenças ou aliviar dores invisíveis. Para você, parece um simples comércio de souvenirs. Para eles, cada peça é carregada de intenções e superstição. Pequenos talismãs de metal pendem de cordas ou fitas. Há símbolos complexos gravados, formas geométricas que você não reconhece de imediato. Acreditava-se que certas formas protegiam contra inveja, mal-olhado ou malefícios lançados por vizinhos mal-intencionados. Alguns objetos eram usados em cerimônias, outros apenas guardados discretamente em casas e bolsos. Você se aproxima de uma pequena bolsa de couro, amarrada com cuidado. Dentro, encontra ervas, ossinhos de animais e uma pequena figura esculpida. Era o que os aldeões chamavam de amuleto composto, proteção combinada contra várias forças invisíveis. Alguns acreditavam que cada elemento precisava ser coletado em fases específicas da lua, ou em locais sagrados, para funcionar plenamente. Curiosamente, havia objetos de metal com formas estranhas, argolas, pequenas estacas, até minúsculos sinos. Eram usados em rituais de purificação ou para assustar espíritos. Algumas aldeias tinham regras rigorosas sobre quem podia possuir esses itens. Muitas vezes, apenas mulheres idosas ou curandeiros tinham autorização para manuseá-los. Você lembra de um detalhe: em certos registros, moedas antigas eram enterradas junto a recém-nascidos ou colocadas nos telhados para afastar azar ou proteger contra feitiçaria. Dinheiro, então, não era apenas riqueza, mas também escudo simbólico. Pequenos gestos, que hoje parecem superstição sem sentido, tinham grande importância na vida diária. Enquanto você caminha pela loja, nota que algumas figuras de madeira têm buracos minúsculos. Você pergunta ao lojista, que explica com um sorriso enigmático: eram guardas contra espíritos malignos, cada buraco criado estrategicamente para que o espírito ficasse preso dentro da figura, incapaz de prejudicar a família. Para você, é quase engraçado, mas também impressionante como a criatividade se misturava ao medo e à crença. E havia objetos mais bizarros,
ossos de animais, dentes ou penas coletadas de certas criaturas, muitas vezes pendurados em cordões ou pequenos saquinhos. Acreditava-se que eles mantinham forças protetoras sempre por perto, evitando doenças e infortúnios. Algumas famílias carregavam tais amuletos por gerações, como se o poder acumulado pudesse resistir ao tempo. Você sai da loja com a sensação de que, naquela época, nada era verdadeiramente comum. Cada objeto, cada pedra, cada amuleto era uma ponte entre o visível e o invisível, entre a proteção e o medo. E você percebe que, mesmo sem acreditar, não é difícil entender a lógica. Quando tudo ao redor parece cheio de forças desconhecidas, qualquer pequena defesa se torna valiosa. Enquanto a noite avança, você segura um pequeno saquinho de ervas comprado por curiosidade. Sente um calor reconfortante, talvez por saber que, por um instante, você também faz parte desse mundo de simbolismos e superstições, onde cada detalhe contava para manter a vida segura e o invisível sob controle. Você chega à praça central da aldeia, onde tochas ainda lançam luz trêmula sobre a pedra antiga. O ar está cheio de murmúrios e risos contidos, como se todos guardassem segredos sob a respiração. Na Idade Média, algumas superstições se manifestavam justamente em encontros coletivos, nas festas e rituais que pareciam normais, mas carregavam intenções ocultas. Você observa grupos de pessoas reunidas em círculo, algumas segurando pequenos objetos, outros dançando lentamente, como se obedecessem a coreografias invisíveis. Acreditava-se que certos movimentos ou gestos durante festas ajudavam a afastar espíritos malignos, garantir boas colheitas ou proteger famílias de doenças. Cada passo tinha significado, cada toque de mão, propósito oculto. Alguns aldeões carregam máscaras, feitas de couro ou madeira, com expressões exageradas e olhos vazados. Essas máscaras não eram apenas decoração, eram proteção contra o mal. Quem olhasse para um rosto desconhecido coberto podia ser protegido de inveja, bruxaria ou qualquer força maliciosa que circulasse no ar. Você sente uma pontada de curiosidade, e de leve desconforto, ao imaginar o efeito dessas máscaras à meia-noite. Os cantos são suaves, com cantigas que misturam louvor e encantamento. A música, dizem, era essencial. Ela mantinha os espíritos sob controle, guiava boas energias e afastava presenças indesejadas. Até os instrumentos tinham significado. Flautas, tambores e pequenos sinos criavam frequências consideradas sagradas. Você quase consegue ouvir os sons ecoando pela noite, mesmo sabendo que está sozinho na rua silenciosa. Há também quem acenda pequenas fogueiras no centro do círculo. Chamas dançam, sombras se projetam nas paredes, criando figuras estranhas. Muitos acreditavam que o fogo podia consumir azar, limpar casas ou purificar objetos pessoais. Você observa uma jovem jogar erva sobre a chama, e uma nuvem de fumaça aromática se espalha, como se carregasse proteção invisível para cada casa da aldeia. Curiosamente, em algumas festividades, objetos pessoais eram deixados aos pés do altar ou do fogo para receber bênçãos. Um cinto, uma mecha de cabelo, uma moeda. Pequenos sacrifícios simbólicos, que não causavam dor, mas acreditava-se que mantinham a família segura. Você quase sorri. É como dar presentes ao universo esperando que ele retribua, uma troca simples, quase poética. Os rituais noturnos eram os mais intensos. Às vezes, crianças eram mantidas à distância, enquanto adultos participavam de danças ou cantos secretos. Acreditava-se que a presença dos pequenos poderia quebrar feitiços ou trazer azar às cerimônias. Você observa a distância, percebendo como a organização e a tradição transformavam até uma festa comum em instrumento de proteção e controle do invisível. Uma senhora idosa surge, conduzindo uma vela por entre os participantes. Ela sussurra palavras incompreensíveis, mas todos a seguem com respeito. Era ela quem, segundo tradição, garantia que o ritual tivesse efeito. Líderes espirituais ou anciãos eram fundamentais. Sem eles, qualquer gesto ou dança poderia perder seu poder. Você sente o calor da fogueira misturado ao frescor do vento noturno. Cada gesto, cada símbolo, cada dança se conecta ao medo e à fé. A mesma fé que podia confortar, mas também controlar comportamentos e reforçar superstições. Você percebe como as festas medievais eram, ao mesmo tempo, momentos de comunhão e instrumentos de sobrevivência psicológica. Enquanto a celebração continua, você nota a beleza da tradição. Mesmo que baseada no medo, ela unia a comunidade, transformava o cotidiano em ritual e carregava a sensação de proteção coletiva. Você respira fundo,
admirando a engenhosidade dessas práticas e a forma como a superstição moldava cada aspecto da vida. Você segue para a estrada estreita que leva às casas mais afastadas da aldeia, onde a escuridão é mais intensa e a luz das tochas se torna fraca e dispersa. O silêncio é profundo, interrompido apenas pelo som de seus próprios passos e pelo farfalhar das árvores. Na Idade Média, a noite era associada ao mundo invisível, e os sonhos eram vistos como portais para presságios ou avisos sobrenaturais. Enquanto anda, você se lembra de histórias contadas pelas aldeãs. Dormir de frente para a porta podia atrair espíritos, enquanto uma pequena bolsa de ervas sob o travesseiro protegia contra pesadelos. Cada detalhe da rotina noturna tinha significado, e o ato de dormir não era apenas descanso, mas também uma preparação ritual para enfrentar forças desconhecidas. As pessoas acreditavam que os sonhos eram mensagens do futuro ou reflexos de ações invisíveis. Um sonho vívido com água poderia significar riqueza ou perda, enquanto aves nos sonhos poderiam anunciar visitas indesejadas. Você se imagina deitado em um colchão duro, observando sombras projetadas pela lua, tentando interpretar cada detalhe do que poderia vir à noite. Há registros de rituais noturnos. Alguns escreviam símbolos em pedaços de pergaminho, colocavam sob o travesseiro e acreditavam que isso afastava presságios ruins. Outros queimavam pequenas quantidades de ervas aromáticas ou colocavam objetos de proteção ao redor da cama. Para você, a combinação de medo e engenhosidade é quase fascinante, tão prática quanto simbólica. Você passa por uma casa onde uma jovem está sentada à janela, olhando para o céu estrelado. Ela segura uma pequena figura de madeira, girando-a lentamente entre os dedos. Disse que esses objetos poderiam capturar sonhos bons e manter afastados os pesadelos. Um gesto simples, mas carregado de fé e superstição. Curiosamente, sonhos ruins não eram apenas atribuídos a presságios. Algumas pessoas acreditavam que eram efeitos de seres invisíveis, pequenos espíritos brincalhões ou até demônios tentando influenciar a mente humana. Técnicas de proteção variavam: uma cruz desenhada na parede, sal espalhado pelo quarto ou um pequeno amuleto pendurado na cabeceira. Cada prática era pensada para manter o sono seguro. Você observa que a lua ainda está alta, refletindo nas poças e telhados. Muitas histórias dizem que sonhar sob a luz da lua cheia podia revelar segredos ou mostrar futuros desconhecidos. Alguns evitavam dormir nessas noites, enquanto outros se expunham intencionalmente para tentar captar mensagens místicas. Para você, o paradoxo é fascinante. Medo e curiosidade caminham lado a lado, moldando cada decisão simples, como deitar ou fechar os olhos. Há ainda relatos de sonhos coletivos. Aldeões acreditavam que certas noites propícias podiam criar experiências oníricas compartilhadas, permitindo que avisos ou alertas fossem transmitidos silenciosamente entre pessoas próximas. Imagine a sensação de acordar e descobrir que o mesmo presságio visitou não só você, mas vizinhos e familiares. Você continua caminhando, sentindo o frio da noite e a atmosfera carregada de histórias invisíveis. Cada casa, cada janela iluminada, parece guardar segredos que nunca são ditos em voz alta. A superstição transforma o cotidiano. O sono, ato natural, se torna ritual de proteção, interpretação e conexão com forças invisíveis. Ao longe, uma coruja piou, interrompendo o silêncio momentaneamente. Você respira fundo, sentindo a combinação de medo e fascínio. É a mesma sensação que guiava os aldeões medievais todas as noites. Cada sonho, cada sombra, cada som era parte de um mundo onde visível e invisível se entrelaçam. Você chega ao topo de uma colina, de onde pode observar toda a aldeia iluminada pela luz difusa da lua. O vento sopra suave, carregando aromas de ervas, madeira e terra úmida. Aqui, tudo parece silencioso e antigo, e você percebe como a vida medieval estava entrelaçada com superstições, crenças e sabedoria popular transmitida de geração em geração. Nas casas abaixo, pequenas chaminés fumegam. Você nota mulheres pendurando ervas, homens ajustando talismãs e crianças observando cada gesto com olhos atentos. Tudo é parte de uma rede de proteção invisível. Os aldeões aprendiam desde cedo que cada ação, cada objeto, cada tradição tinha um propósito, fosse ele mágico, religioso ou simplesmente prático. Você lembra das histórias que ouviu: amuletos de pedra, ervas penduradas, feitiços silenciosos à beira de rios e rituais noturnos para afastar pesadelos. Cada prática é um testemunho da engenhosidade humana frente ao desconhecido. Você percebe que a superstição não é apenas medo, é também criatividade,
tentativa de compreender e interagir com um mundo que parecia cheio de forças invisíveis. Enquanto desce a colina, a lembrança de animais como corvos, gatos e corujas surge novamente. Cada um deles era mais do que simples criatura, eram sinais, mensageiros, portadores de presságios. Você entende que a observação atenta da natureza e o cuidado com pequenos detalhes eram fundamentais para interpretar o mundo, mesmo sem a ciência moderna. Você caminha por campos onde a lua reflete nas folhas e na água. As plantas que antes pareciam apenas belas agora carregam significados ocultos. Sálvia para purificação, mandrágora para poder e proteção, ervas e flores para sonhos bons e cura. Cada escolha de coleta, cada gesto ao manipular essas plantas, é ritual, aprendizado e precaução. Ao passar por uma pequena loja, lembra-se dos objetos com poderes secretos, talismãs, amuletos, ossos e figuras esculpidas. Eles representam uma lógica silenciosa e prática diante do inexplicável. Você percebe que, naquela época, o ordinário e o extraordinário se misturavam de forma natural, sem que ninguém ficasse surpreso com a presença de magia cotidiana. Enquanto o vento da noite acaricia seu rosto, você pensa nos rituais coletivos, nas festas e danças noturnas, onde a comunidade se unia para se proteger, celebrar e interpretar sinais. A superstição criava laços, transmitia conhecimento e estabelecia padrões que guiavam a vida diária de maneira sutil, mas poderosa. E finalmente, você reflete sobre os sonhos e presságios noturnos. Cada noite era um convite ao cuidado, à interpretação e à proteção invisível. Dormir não era apenas repouso, era a oportunidade de se conectar com forças desconhecidas, absorver lições antigas e aprender com a experiência dos mais velhos. Você respira fundo, sentindo a presença de séculos de sabedoria popular. A superstição, por mais estranha que possa parecer hoje, funcionava como sistema de orientação, proteção e entendimento do mundo. Cada aldeão, cada gesto, cada crença era parte de um ecossistema simbólico que garantiu sobrevivência, identidade e sentido para aqueles que vieram antes de você. Enquanto você observa a aldeia à distância, sente a serenidade de compreender que o medo, a fé e a criatividade se entrelaçaram, formando um tecido invisível de segurança e entendimento. A noite, agora mais silenciosa, parece acolher cada sombra, cada gesto e cada história, permitindo que você caminhe com leveza entre passado e presente. Você caminha mais um pouco, e percebe que a noite medieval não termina tão facilmente. Mesmo quando as chamas nas tochas parecem se apagar e os cantos da aldeia mergulham em silêncio, ainda há histórias escondidas em cada sombra. A superstição, afinal, não se limitava a objetos, sonhos ou presságios, ela também moldava os relacionamentos, o modo como as pessoas confiavam, ou desconfiavam, umas das outras. Naquela época, uma simples troca de olhar poderia carregar interpretações perigosas. Um vizinho que adoecia de repente poderia culpar a mulher que passou pela rua na noite anterior, acreditando que ela lançara o chamado mal de olho. Para você, acostumado a dar um like em um post sem pensar, a ideia de que um olhar pudesse mudar destinos inteiros parece exagerada. Mas na Idade Média, era suficiente para arruinar reputações e gerar medo. Você se aproxima de uma pequena taberna iluminada por velas. O ambiente está quente, cheio de vozes baixas, e percebe que até aqui as superstições acompanham as conversas. Homens falam sobre presságios em seus campos. Se o trigo cresce irregular, a culpa pode ser da bruxa da aldeia vizinha. Mulheres trocam receitas de proteção. Um galho de arruda atrás da porta, uma pitada de sal nos cantos da casa, e ninguém indesejado ousaria entrar. E você nota que, apesar de tudo, há um conforto silencioso nessas práticas. Não é apenas medo, é a tentativa de explicar o inexplicável. Quando as colheitas falhavam, quando doenças se espalhavam, quando alguém desaparecia misteriosamente, havia pelo menos uma narrativa para dar sentido ao caos. É como assistir a um filme de terror. Mesmo que você saiba que nada sairá da tela, sua mente se sente melhor por ter um enredo para justificar o susto. Você se lembra das crenças ligadas ao corpo humano. O soluço, por exemplo, era visto como sinal de que alguém falava de você. Uma dor repentina no braço podia indicar inveja lançada por um inimigo. Até os bocejos carregavam peso. Abrir a boca sem cobrir era arriscado, porque o espírito podia escapar ou, pior, um espírito estranho poderia entrar. Imagine viver todos os dias atento até ao seu próprio espirro. Na Idade Média, até isso podia ser interpretado como um aviso divino. Olhando para o céu estrelado, você percebe o quanto as constelações influenciavam a vida prática.
Não apenas os reis consultavam astrólogos, até agricultores comuns acreditavam que a posição dos astros determinava o sucesso da colheita, a saúde da família ou a chegada de más notícias. Se a lua estivesse minguante, cortar o cabelo significava fraqueza. Se estivesse crescente, era a hora de plantar. O céu era como um calendário místico, e todos o liam com devoção. Ao caminhar de volta pela estrada de terra, você passa por um campo onde espantalhos se erguem silenciosos. Eles não serviam apenas para assustar corvos, eram vistos também como guardiões mágicos, representações silenciosas que protegiam o campo contra forças invisíveis. Alguns eram adornados com símbolos estranhos, ervas amarradas nos braços ou pequenos ossos escondidos sob as roupas. Você imagina o que sentiria ao vê-los numa noite de neblina. Provavelmente começaria a correr sem olhar para trás. Em seguida, uma lembrança surge: o medo da água parada. Muitos acreditavam que poças, lagos e fontes podiam ser portais de espíritos. Uma criança que se aproximasse demais de um lago corria o risco de ser puxada para baixo por seres invisíveis. Para os aldeões, não era apenas sobre afogamento, mas sobre forças misteriosas que habitavam a água. Por isso, em noites de lua cheia, alguns jogavam moedas ou pedaços de pão nos rios, tentando aplacar as entidades que lá viviam. Você respira fundo e percebe que há algo reconfortante nessa mistura de medo e fé. De certo modo, cada superstição era também uma forma de cuidado. Elas impediam as pessoas de se arriscar demais, de andar sozinhas pela floresta, de descuidar da casa ou de ignorar sinais da natureza. Era um código de sobrevivência disfarçado de misticismo, e talvez por isso tantas dessas crenças tenham sobrevivido até hoje. Enquanto a madrugada avança, você sente a vila mais silenciosa, quase suspensa no tempo. Cada superstição, cada ritual, cada gesto simples ganha nova cor quando visto de perto. Não são apenas histórias bizarras, mas fragmentos de um mundo que tentava, à sua maneira, dar sentido àquilo que a ciência ainda não havia explicado. Você sorri sozinho, percebendo que até no absurdo existe uma forma de beleza. E então segue adiante, com passos lentos e mente tranquila, deixando que as superstições da Idade Média se misturem ao silêncio da noite, transformando-se em histórias que, no fundo, parecem feitas para embalar o sono. Agora, você se deita em sua própria cama, sentindo o peso do corpo relaxar contra o colchão. A escuridão do quarto é confortável, não ameaçadora, e cada respiração se torna lenta e profunda. As imagens da aldeia, dos rituais, das plantas e dos objetos mágicos flutuam suavemente na mente, não como ameaças, mas como histórias tranquilas que moldaram vidas há muito tempo. O vento lá fora sussurra suavemente, como se carregasse conselhos antigos, e você percebe que tudo que observou, superstições, presságios, amuletos, é agora memória segura, distante o suficiente para não causar medo, mas próximo o bastante para inspirar curiosidade e admiração. Você sente que cada passo da caminhada pela história está seguro, protegido, como se mãos invisíveis guiassem cada detalhe, assegurando que nada possa machucá-lo. Os ritmos suaves da noite, o murmúrio da água, o canto distante de pássaros noturnos e o cheiro reconfortante de ervas imaginárias criam uma sensação de calma que invade o corpo. Cada músculo relaxa, cada pensamento desacelera, e você sente uma tranquilidade profunda, como se estivesse envolto em um abraço suave de séculos de sabedoria. Você fecha os olhos, permitindo que o silêncio envolva sua mente. As histórias não precisam de mais explicações, elas apenas descansam com você, transformando o desconhecido em algo belo, seguro e acolhedor. Cada superstição, cada ritual, cada sombra da Idade Média se transforma em poesia silenciosa que acalma a imaginação e adormece suavemente. E enquanto você se entrega ao sono, sente a sensação serena de estar protegido, envolto por um mundo invisível de cuidado e conhecimento antigo. Cada respiração se torna mais lenta, mais profunda, e você flutua suavemente entre sonhos leves, embalado por histórias, luz da lua e o conforto de saber que o passado, embora estranho e misterioso, está ao seu lado de forma gentil e reconfortante. Boa noite e bons sonhos.